Olá, gente. Estamos aqui para mais uma aulinha de história, certo? Espero que todos tenham feito a tarefa. Era uma revisão do que a gente já tinha estudado, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre os primeiros núcleos populacionais. Como foi que começou a surgir esses núcleos populacionais, tá certo? Antes de começar, vamos fazer a correção da atividade da aula passada. Começa na página 37. Peguem o livrinho aí de vocês, página 37, para fazer a correção. Relacione as colunas abaixo, ligando o tipo de escrita ao povo que a desenvolveu. Tem o hieróglifo, cuneiforme e o pictoglífica. Tem de qual povo desenvolveu cada um. Os maias, desenvolveu qual? A letra C. Egípcios, a letrinha A. E sumérios, a letra B. Então, a nossa resposta vai ficar C-A-B, tá certo? Na oitava, você vai observar as imagens abaixo e faça o que se pede a seguir. Tem a escrita suméria, a escrita egípcia, é a escrita que a gente utiliza hoje, né? O que os dois primeiros tipos de escritas representados na imagem têm em comum? As duas formas de escrita representam, na imagem utiliza símbolos, né? As duas primeiras utilizam símbolos para falar, né? Para a gente ler. Já na última, eles utilizam realmente as palavrinhas, as letrinhas, né? Nas duas primeiras, eles utilizavam símbolos para representar as palavras. E hoje em dia, a gente utiliza letras para formar as palavras. Crie um sistema de escrita com símbolos para escrever seu nome. Aí vai ficar a seu critério, a sua imaginação, certo? Página 38, até a página 41. Da 38 a 41 é uma revisão de tudo que a gente já aprendeu, certo? Primeira, cite uma ferramenta ou utensílio utilizado no período neolítico. Qual era a função dessa ferramenta? Você pode colocar vários, pode colocar a enxada para arar a terra, o tear para fazer as vestimentas, o moedor para moer os grãos, certo? Os cestos para guardar as sementes, as frutas. Você pode colocar vários tipos de ferramentas, tá certo? Ou utensílios. Segunda, leia as afirmações e identifique o período em que as se referem, assinalando P para Paleolítico, N Neolítico e M Idade dos Metais. Neste período, muitas populações utilizavam bronze e ferro para fabricar ferramentas. M Idade dos Metais. Os tecidos de lã e linho foram criados neste período. N Neolítico. Nesse período, usavam-se principalmente roupas feitas de peles de animais. P. Paleolítico. Instrumentos mais apropriados de pedra foram confeccionados nesta época, conhecida também como Idade da Pedra Polida. N. Neolítico. Neste período, a maior parte dos grupos humanos eram nômades. Período Paleolítico. P. Terceira, leia o texto e responda a questão a seguir. Todo mundo lê o texto, hein? Direitinho. Pergunta: quais são os testemunhos sobre a fabricação de utensílios a que o texto se refere? Eles podem ser considerados parte da cultura material? Aí foram os primeiros utensílios de pedras fabricados pelos humanos, certo? Como testemunhos do desenvolvimento da fabricação de ferramentas. Esses objetos podem ser considerados parte da nossa cultura material, porque foi o ser humano que fez, certo? Foram os primeiros utensílios fabricados pelos homens, seres humanos, tá bom? As ferramentas que eles utilizavam. E pode sim ser considerado um patrimônio material. Quarta,
Observe a imagem e responda a questão. Tem aí a legenda, vista do São Arqueólogo de Arapa. Com base na análise dos vestígios da cidade de Arapara, pode-se dizer que a construção da cidade foi planejada por quê? Considerando aí os traçados, né, o formato, há uma presença de canaletas que surgiram o escoamento de água, né? Vocês podem indicar que a construção da cidade foi sim planejada, porque tem os lugares das casas, tem esse córregozinho, que é por onde a água vai ter que escoar. Então, por esse desenho, ela foi sim uma cidade planejada, tá certo? Quinta questão. Como os rios favoreceram a fixação de grupos humanos em um determinado local? Dê exemplos. Os rios foram fundamentais para o desenvolvimento da agricultura, como eu já falei, para as plantas, aguar as plantas, para dar água aos animais, para eles pescarem, tá certo? Tudo isso fez com que o rio fosse bastante importante. E até hoje ainda é, né? Importante. Sexta questão. Observe as imagens e complete as lacunas das sentenças a seguir. Durante o período neolítico, a construção de aldeias e assentamentos favoreceram a proteção contra perigos e o armazenamento de alimentos. B. A domesticação das espécies animais estimulou o desenvolvimento da agricultura e do pastoreio e favoreceu a produção de alimentos e outros itens como couro e tecidos. Sétima, quais foram os tipos de organização social característicos dos períodos paleolítico e neolítico? Explique. Organização social, todos, as duas, não é isso? As duas, os dois. As duas organizações social características do período paleolítico e neolítico. O paleolítico, eles mal se fixavam em determinado lugar. Já os neolíticos, não. Eles se fixaram devido à plantação, à criação de animais. Tudo isso favoreceu ao ter uma organização social. Quem ia fazer o quê? Já no Paleolítico não tinha isso. Todos saíam para caçar, em busca de alimentos, para alimentar as pessoas e a si próprio. Oitava. Leia as sentenças a seguir e assinale a alternativa que indica apenas elementos que fazem parte da cultura material. Aqui, o único que faz parte da cultura material é somente a letra D. Instrumentos musicais e vestimentas. Tá certo? Nona. Observe as imagens e responda as questões a seguir. Temos aí placa de inscrição e temos aí parte de escritos pictográficos. A. O que esses tipos de escrita têm em comum? Né? As duas são antigas e têm como que os símbolos, eles usavam os símbolos para representar a escrita. Na B, porque a escrita pode ser considerada importante para a cultura material de um povo? Porque foi a forma que eles tiveram para poder o quê? Registrar os acontecimentos e também se comunicar com os outros povos, certo? Esse foi a nossa correção do nosso exercício. Agora nós vamos iniciar os primeiros núcleos populacionais. Como foi que surgiu os núcleos populacionais? Como foi que foi se popularizando? O fato é que, sem o pretérito do mundo, pretérito quer dizer o passado, simplesmente não existiria nada do que hoje temos. O homem que no período paleolítico, o primeiro e o mais longo da pré-história, era caçador,
nômade e pescador. Acabou se cansando dessa vida, sem paradas, e foi se adaptando e mudando de hábitos. No período seguinte, o Neolítico foi o grande divisor de águas nesse sentido, né? Porque no Paleolítico eles já estavam cansados de só viver mudando de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, atrás de caça, atrás de alimentação. Então ele começou, quando veio o Neolítico, aí que foi um divisor de águas, que foi onde eles começaram a descobrir a agricultura, a pecuária, aí foi dando um sentido melhor à vida deles. As primeiras cidades, quando surgiram, simplesinha, não é? Os surgimentos das cidades. As primeiras cidades surgiram onde? A gente estudou aqueles rios, 3 rios que a gente estudou já na aula de história. Então, as cidades, com certeza, começaram a ser criadas próximas a esses rios, né? Nas proximidades de grandes rios, onde se iniciou a atividade agrícola, porque para a agricultura você precisa de água. A união das pequenas aldeias provocou a formação das primeiras cidades, que ficaram conhecidas como civilizações fluviais. Fluviais por quê? Porque eram construídas próximos aos rios, pois ficavam em torno de importantes rios como o Rio Nilo, nas cidades egípcias, rios Tigre e Eufrates, nas cidades mesopotâmicas, e os rios Hoang-Hu e Yangtze, nas cidades chinesas, e o rio Indo, na cidade de Arapenses, certo? Quando surgiram essas primeiras cidades? Entre 3.500 a 3.000 antes de Cristo. E onde? Como a gente acabou de falar, nos vales do rio Nilo, no Egito e Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. Posteriormente, mais ou menos uns 2.500 anos antes de Cristo, no Vale do Rio Indo, na Índia, por volta de 1.500 a.C. e na China. Como? O desenvolvimento da agricultura irrigada, a divisão do trabalho e a concentração espacial de outras atividades foram decisivos na fundação das primeiras cidades. O progresso técnico que acompanhou foi a descoberta e uso do bronze e dos primeiros sistemas de comunicação, né? Essas cidades começaram a surgir devido à divisão do trabalho, as pessoas que trabalhavam lá na agricultura, cada um exercia uma função, certo? E a agricultura que precisava, o quê? De água, certo? E também das pessoas para a terra, para cultivar, aguar e várias outras coisas. As primeiras cidades, olha aí como foi que surgiram as primeiras cidades, todas feitas próximas aos rios. Olha a escrita deles, eles utilizavam imagens para escrever, certo? E termina mais uma aula de história. Com esse assunto abordado hoje, façam a tarefinha de casa e na próxima aula a gente vai fazer a correção, tá ok? Beijinhos!